Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do De Sol a Sol, onde lhe damos a conhecer todas as semanas o seu país rural. No programa de hoje vamos falar-lhe de agricultura, da proteção integrada e da agricultura de precisão. Ainda temos tempo de ir até Grândola à 16ª edição da Rota das Tabernas. Pelo meio vamos estar à conversa com Luís Mira, secretário-geral da CAP. Se ficou curioso, não saia daí, acredito que vale sempre a pena ficar desse lado. A proteção integrada é um sistema de proteção, como o próprio nome indica, que tem em conta o equilíbrio entre o ambiente e as culturas. O De Sol a Sol foi até à região do Oeste saber como funciona este sistema. Foi na década de 60, nos Estados Unidos, que o boom da utilização de pesticidas na agricultura fez crescer o movimento contra a sua utilização. Foi aí que nasceu a proteção integrada, um novo sistema de auxílio no setor agrícola, onde se procurou um equilíbrio entre as culturas e o ecossistema. O respeito pelos mecanismos de regulação natural, e este é o primeiro princípio, e o segundo é não tratar ao aparecimento de qualquer inimigo da cultura, mas tratar quando houver a percepção que ele vai causar prejuízos que já têm expressão económica maior ou mais significativo do que aquilo que nos custa a nós tratar e combater esse inimigo. Porque se tivermos meia dúzia deles e não causar nenhum prejuízo, não vale a pena estar a pulverizar. Pedro Bernardes é produtor de pera rocha. Há 12 anos começou a fazer proteção integrada e há 8 que faz produção integrada. Sendo uma cultura um pouco caprichosa, há que estar sempre atento ao que se passa no terreno. Num tempo em que os custos competem com os lucros, a produção integrada acabou por ser o caminho natural a seguir. Mais valias a nível de poupar adubos, poupa a nível de rega. Uma pessoa tentar gerir ao máximo, poupar o máximo custo possível. Tenho a gestão de rega, a nível de tratamentos fitossanitários temos que poupar muito mais e temos as capturas em massa de mosca, temos a monitorização da borboleta do buchado. Torna-se por isso importante fazer a distinção. Proteção e produção integradas não são a mesma coisa. Uma é a evolução da outra. A proteção integrada é uma estratégia de proteção das culturas. É uma forma de combater os inimigos das culturas, como eu lhe disse, com respeito pelo ambiente, com respeito pelo homem e com respeito pela produção e pelo agricultor. Portanto, com preocupações económicas, ecológicas, toxicológicas. A produção integrada é mais do que a proteção das plantas, é uma forma de produção, é um sistema de produção agrícola, que agora se diz sustentável, é um dos sistemas de produção agrícola sustentáveis, haverá outros, por exemplo, a agricultura biológica, mas, portanto, é uma forma de produzir alimentos, é uma forma de produzir bens agrícolas. A produção integrada envolve a gestão da rega, das fertilizações ou a escolha das variedades. Para cortar no número de tratamentos, Pedro Bernardes investiu na luta biotécnica através de difusores de feromona que causam a confusão sexual nos insetos inimigos das culturas. A rega está toda mecanizada e este ano espera uma produção de pera rocha igual à do ano anterior. Além desta cultura, também tem vinha apenas em proteção integrada. Uma das características mais importantes desta prática são as carreiras de campo. Sem mexer a estrutura do solo, deixá-la estar vá lá de campo, entre aspas, não é? Assim, temos benefícios do que eu, em certa parte já disse, do pomar, não estragando por ilusão, não abalando o que é bom do chão, porque o que é bom é a camada superficial e não o fundo. E depois, através de leguminosas que se instalem nestas carreiras de campo, serve para fixar azoto ao solo. É por essa razão que a proteção integrada é utilizada especialmente em pomares e vinha. O número de tratamentos destas culturas era demasiado elevado. Além disso, para se criarem equilíbrios no terreno, é necessário um sistema duradouro na natureza. A vinha pode chegar aos 60 anos e um pomar passa dos 20 anos. Eu poderia dizer que a proteção integrada é, de outra maneira, a forma de retirar os tratamentos que estão a mais nas culturas. Mas eu quero fazê-lo, e eu posso fazê-lo, sem aumentar o risco de ter ataques fortes. Esse é que é o objetivo. Porque não é tirar tratamentos por tirar à toa e depois vão dizer, mas faltou ali aquilo, naquele sítio, e tive logo muitos prejuízos. Portanto, a forma que nós temos de retirar os tratamentos que estão a mais, sem aumentar o risco, é fazer observações nas culturas que
para determinar se é necessário tratar ou não e exatamente o período em que é necessário fazê-lo. Se me pergunta se eu vou voltar atrás, nem consigo já, nem quero. Acho que, pronto, se me pergunta agora a nível de exigências, do que eles exigem para uma pessoa conseguir vender a pera, isso é um bocado, por vezes são um bocado exageradas. Requer muito mais trabalho do agricultor e mais responsabilidade e essas situações, muito mais conhecimento. Porque hoje em dia já não se pode fazer pera rocha sendo um agricultor amador. Já tem que ser um profissional. O ensino da proteção integrada começou a ser feito em Portugal em 1977. No entanto, só em 1995 é que a legislação foi publicada. Foram necessários cerca de 30 anos para se tornar prática no nosso país. Hoje em dia já é comum. Na agricultura já se provou diversas vezes que o setor pode andar a par com o desenvolvimento tecnológico. A agricultura de precisão junta essas duas componentes. O nosso programa mostra-lhe agora como se podem cultivar hortícolas de forma precisa. Depois da tempestade de 23 de dezembro, a zona do Oeste começa a florescer com novas campanhas. As estufas que ainda não estão em produção já estão a acabar de ser construídas e algumas hortícolas já estão prontas para a colheita. A berinjela é um exemplo. A produção aqui faz-se com recurso a substrato. As vantagens parecem ser aliciantes. O substrato é muito mais igual, muito mais fácil de trabalhar. Entra sempre numa estufa, toda a estufa acaba por ser igual, o que está numa ponta está noutra e é bastante mais proveitoso. Esta cultura, por ser feita, por ser conduzida não em solo e ser conduzida em substrato, tudo o resto é idêntico, a quantidade de nutrientes é a mesma, se não menor, porque aqui conseguimos controlar à grama, à miligrama, qual é que é a quantidade que a planta necessita, enquanto que no solo essas quantidades são mais difíceis de controlar devido, portanto, às características de cada solo, até às próprias diferenças que existem numa mesma área dos diferentes tipos de solo. Depois tudo o resto é semelhante. A cultura em substrato é muitas vezes confundida com hidroponia. Nesse modo de produção, as culturas apenas são desenvolvidas através da água, enquanto que neste caso o substrato faz o papel do solo na sustentação das raízes. Toda a alimentação da planta é feita pelos nutrientes que são distribuídos através do sistema de rega. Em Portugal comercializam-se especialmente dois tipos de substrato. Há águas mais indicadas para trabalhar com substrato, águas mais indicadas para trabalhar com outro substrato. Substrato de fibra de coco, se calhar, dá-nos mais alguma segurança em termos de uma avaria da máquina, uma falta de água, uma falta de luz. Enquanto um substrato Land-Rocha tem outras vantagens na correção de uma carência muito mais eficaz, muito mais rápida. Este modo de produção não permite as mínimas falhas. Podemos, por isso, falar em agricultura de precisão, pois todo o ambiente é controlado e tem de obedecer a requisitos muito particulares. Temos que estar permanentemente a acompanhar a cultura, apesar deste tipo de cultura deste tipo de sistema de produção ser controlado por sistemas computadorizados. O homem tem que estar permanentemente a controlar também o computador, não é? Quer o computador de rega, quer portanto, toda a maquinaria que suporta este sistema. E não são permitidos tantos erros, não é? Aqui nada é deixado ao acaso. Para perceber a qualidade das águas, Hélder faz as medições